Hoje estaremos estudando a 39ª lição, estudo 39, família, uma agência de recomeços. Abaixo desse link, no canal do YouTube da Igreja Batista Vitória, estará disponível em PDF a lição, estudo 39, família, uma agência de recomeços. Antes de começarmos o estudo, gostaria de fazer uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por tua generosidade, Senhor, pela tua vontade, pois entendemos que o Senhor é bom, que o Senhor sempre nos permite que recomeçamos nossa vida e nossa relação contigo, Senhor. Ainda que tenhamos altos e baixos, Senhor, nós entendemos que a nossa segurança, a nossa vida estão em tuas mãos, Senhor, e dependemos totalmente de ti. Senhor, reconhecemos sempre teu amor, independente se é no Antigo Testamento ou no Novo, Senhor. Pois sabemos que o Senhor sempre amou o homem, Senhor. E quem é o homem tão pequeno para que o Senhor se preocupe com ele, Senhor? Por isso te exaltamos, Senhor. Por isso damos graça, bendizemos o teu nome. Porque tu és Deus, Senhor, o único verdadeiro Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. E obrigado, Senhor, por permanecer e cuidar sempre de nós. É a oração que eu faço, agradeço pedindo. Em nome de Jesus, amém. Família, uma agência de recomeços. Introdução. Já mais o meio da introdução. Gênesis 5, versículo 22. Foram leais Enoque e Noé. Por isso, suas vidas foram poupadas. Gênesis 6,18 diz assim: Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Mesmo nos mais difíceis tempos, Deus encontra homens que o temem, e por isso não apenas os livra, mas decide usá-los com o propósito de serem seus instrumentos de recomeço. Em Gênesis 5, há um novo recomeço. Após a queda do homem em Gênesis 3, os sentimentos ruins, o pecado, trouxe a maldade ao coração do homem. O homem que foi enganado pelo inimigo, o Satanás, passou a ser ou querer ser como Deus. Na ilusão de ser como o Altíssimo, foi a herança que Satanás nos deixou. Há o primeiro homicídio na Bíblia. Os dois irmãos, Caim e Abel, onde ocorre ciúmes e invejas por parte de Caim. Ele mata seu irmão. E ao invés de pedir perdão do seu pecado, ele tenta justificar o seu erro. Ele clama para que Deus não seja tão severo e duro com a sua punição. Porém, é tarde demais. A terra é amaldiçoada. Os relacionamentos entre os seres humanos são comprometidos. E principalmente a relação entre o homem e Deus. Há uma ruptura. Não há paz entre homem e Deus. O homem passa a ser inimigo de Deus. Mas Deus, em sua soberania e misericórdia, providencia um novo recomeço. O Senhor misericordioso providencia a misericórdia, a redenção do homem. E a partir do capítulo 5 de Gênesis, que diz no recomeço, diz assim, a partir do versículo 3: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. A partir do versículo 6, viveu Sete 105 anos e gerou Enos. Viveu Sete depois, gerou Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. Viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. A partir do versículo 12, viveu Cainã 70 anos e gerou Malael. E viveu Cainã depois e gerou Malael 840 anos e gerou filhos e filhas.
Foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. Viveu Malael 65 anos e gerou Jared. E viveu Malael depois e gerou Jared 830 anos, gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Malael 895 anos e morreu. Viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhas e filhos. Foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Viveu Enoque 65 anos, gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Viveu Matusalém 180 anos e gerou Lameque. Mais para frente aqui nós vamos ver que Matusalém é a pessoa que foi agraciada com mais dias de vida na terra. Mas o mais interessante no capítulo 5, já demonstrando um recomeço de outra geração de Adão. E a semelhança de Abel fez o que era certo. Se afastou da herança de seu irmão Caim. E foi uma descendência abençoada, até que se chega a Enoque. Enoque agradou tanto a Deus, que Deus encurtou o seu tempo e o levou para si. Ou seja, tudo indica que como Elias ele foi arrebatado. Ou seja, o último verbo entre cada versículo aqui, e morreu, não se aplica a Enoque. Mas se aplica aos outros. Por quê? Porque a morte, através da queda do homem, se fez necessário. Assim também como o abreviamento dos tempos, dos anos dos homens. Porque a maldade se aumentava cada vez mais. Então Enoque, assim a semelhança de Elias, não conheceu a morte. Ele não precisará ser ressuscitado após a volta de Cristo, como está lá em 1 Coríntios 15, no abrir e fechar de nossos olhos, seremos transformados, né? Dado as devidas considerações, não sabemos aqui calcular os anos, conforme os calendários e luas. Não sabemos se os homens viveram tanto tempo assim, mas que sofreram a primeira morte. O homem que foi feito para ser eterno, ele sofre a primeira morte. Há pessoas que morrerão duas vezes, né? É opcional. Aqueles que não têm Cristo no centro de suas vidas, não são cristocêntricas, que não andam segundo o conselho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não fazem a vontade de seu Pai. Estas morrerão duas vezes. Para aqueles que se comprometem com Deus, através de Jesus Cristo, morrerão uma vez, como está escrito lá em João 3, no diálogo entre o Senhor Jesus e o fariseu Nicodemos. Seguindo para o capítulo 6, o que quer dizer aqui o capítulo 6? Duas considerações, Deus anuncia o dilúvio. E por duas questões aqui, Deus anuncia o dilúvio para nós. Ou seja, Deus demonstra a sua insatisfação. E quais são os dois motivos? Primeiro motivo, capítulo 6 de Gênesis, versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. E aí o Senhor vai falar no versículo 4. Havia gigantes naqueles dias na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, às quais lhe deram filhos, estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra,
E isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, o que ocorre aqui? Primeiro, pecado. Os filhos de Deus se envolvendo com as filhas dos homens. O que quer dizer aqui? Há duas explicações. A primeira explicação é que os filhos de Sete se envolveram com a descendência de Caim, o que não é muito plausível. E a segunda representação é quando os homens começam a enriquecer, a ter prosperidade, a concentrar a renda, e, em vez de pensar na necessidade de outras pessoas, eles se inflamam em seu egoísmo e começam a montar haréns, ou seja, um lugar onde havia muitas mulheres que fossem e ficassem disponíveis para um homem, ou seja, para ostentação e demonstração de poder. Então Deus aqui entende que a maldade do homem se multiplica por isso. Porque Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou, a imagem e semelhança de Deus. Não para que o homem tivesse várias mulheres, mas para que o homem tivesse uma mulher, a monogamia. E ele fosse cabeça da casa como Cristo é o cabeça da igreja. Para o homem servir a família, a sua família, e servir a Deus. E a mulher sua ajudadora, não algo ou uma coisa que fosse usada ou serviço de ostentação e de demonstração de poder. Isto para Deus foi de tamanha ofensa que ele promete acabar com toda a humanidade. Em contramão disso, nós vemos quem? Nós vemos Noé. Noé, um homem que acha graça aos olhos de Deus, um homem que teme a Deus, que anda nos caminhos do Senhor, assim como Enoque. Se Enoque é a sétima descendência, sétima geração de Adão, Noé é a 10ª. Esses números cabalísticos aqui, eu não vou me ater à explicação desses números, mas dizer que foram homens que serviram a Deus, se importaram em viver suas vidas conforme a vontade de Deus, em agradar a Deus. Que é para isso que nós existimos. E o que ocorre? Ocorre que Noé, contrariando toda a sociedade, não tendo ajuda de ninguém, tendo que se esforçar e aceitar o desafio de Deus, de construir uma arca que coubesse a espécie, um par de cada espécie de animais, aves, répteis e tudo mais, e que abrigasse a sua família durante o dilúvio. E no capítulo 7 nós vemos o dilúvio. O dilúvio ocorre. E várias culturas dizem e relatam sobre esse dilúvio. E os hebreus, aqui Moisés relatando, ele não está copiando esses relatos. Ele simplesmente está dando a versão dele, segundo a revelação de Deus da fé hebraica, que diz o quê? Deus destruiu o mundo por causa do pecado, por causa da imoralidade. Pela desobediência, os homens pagaram caro. Ou seja, aquele mundo conhecido e civilizado foi inundado. Então nós temos o capítulo 7, que diz o quê? Noé, contra tudo e contra todos. Nenhuma instituição o ajudou, seja governo federal, governo do estado, prefeitura, associação de bairros. Ninguém deu crédito à sua pregação, visto que eles tiveram aqui 120 anos, não são 120 anos de vida. São 120 anos em que todos os homens tiveram tempo para se arrepender e também querer estar na arca com Noé. Mas não foi assim. Como os cristãos hoje são ridicularizados por falarem da volta de Cristo, os cristãos são ridicularizados, são ditos fora de seu tempo, considerados anacrônicos. Por quê? No mundo pós-moderno, onde ser cristão é algo ruim,
é visto por uma perspectiva errada, os cristãos são ridicularizados. Não têm crédito por terem esperança em Jesus Cristo, por viverem conforme a vontade de Deus, através dos ensinos do nosso Senhor e Salvador. Assim foi Noé em seu tempo, mas como Noé e sua família escaparam, quando o Senhor vier fazer justiça e acabar com toda a maldade e punir principalmente o nosso inimigo e aqueles que irão para o lago de enxofre com ele, nós saberemos como valeu a pena servir a Deus, como valeu a pena estar com Deus. No capítulo 8, as águas diminuem, ou seja, há um recomeço. E que recomeço é esse? A partir do tópico 2, na página 172, recomeço e obediência. A Bíblia diz em Gênesis 6:9 que Noé era um homem íntegro, andava com Deus e por isso Deus agindo, dando a ele uma missão, a de construir um grande barco que abrigasse sua família, os animais terrestres e aéreos, porque viria um dilúvio que destruiria tudo. A Noé foi dado a missão de construir uma embarcação, uma arca, para abrigar pessoas. A nós, cristãos, nós somos chamados a construir a igreja, a expandir o reino de Deus, a levar as boas novas, a permitir que pessoas tenham acesso a Deus através de Jesus Cristo, que mudem o curso de sua vida, elas que estão indo para o abismo e venham a ter um recomeço com Deus, através de seu arrependimento, para que o Espírito Santo habite nelas. Já no tópico 3, na página 172, diz: recomeço e seus compromissos. O dilúvio veio, a arca resistiu à tormenta. Toda a família de Noé, juntamente com os animais, foram salvos. Então Noé saiu da arca e, depois de perceber a segurança de sua família e de todos os animais, sua primeira ação foi erguer um altar de culto sacrificial a Deus, como está descrito em Gênesis 8:20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Aqui Noé oferece ofertas de ação de graças pelo livramento de Deus e por entender que Deus exerceu o seu juízo, a sua santa e divina justiça, né? É a mesma justiça que ele irá exercer no mundo, conforme Isaías 53, que diz: agradou a Deus moê-lo, ou seja, agradou a Deus a morte do Senhor Jesus na cruz, para que ele morresse pelos meus pecados, pelos seus pecados, para que pudéssemos recomeçar, para que pudéssemos nascer de novo e ter uma nova vida. Se o mundo nos corrompeu, se a queda do homem em Gênesis 3 nos corrompeu, o sangue de Jesus nos purificou, nos trouxe vida, fez a aliança, a ponte entre os homens e Deus. Nós podemos falar com Deus, nós podemos entender os seus preceitos. O mal, o pecado que nos cegava, que nos ensurdecia, hoje o sangue de Jesus nos livra disso. Então agradou a Deus moer a Jesus, a tratar com o Senhor, ao invés de tratar conosco. Nós que merecíamos todo o pecado, nós que merecemos o inferno, mas pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, principalmente descrito no Antigo Testamento, no livro do profeta Oséias, é que hoje nós estamos aqui, glorificando o nome de Deus e lutando contra o pecado. Ainda que o apóstolo Paulo diga, em Romanos 7:8, o que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. O homem interior está pronto, mas os membros exteriores não estão. E o que eu quero fazer, isto eu não faço. Pobre, escravo do pecado. Esta é a condição humana. Indo para o tópico 4, o recomeço e fé, na página 173, diz assim: Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para salvar a humanidade perdida.
Só Jesus Cristo é capaz de conduzir grandes recomeços. E o maior deles é a relação do homem pecador com Deus. Somente pela fé isto é possível. Romanos 5:1. Você pode tornar-se um reconstrutor da sua própria história e da sua família, entregando sua vida a Cristo, produzindo um recomeço inimaginável. A fé em Jesus Cristo e nas promessas de Deus é capaz de favorecer completamente um grande recomeço. O que o autor está querendo dizer? Romanos 5. O que o Romanos 5 vai dizer? Ele vai simplesmente dar detalhes e conduzir o homem à paz com Deus. Mas como isso? No capítulo 1 e 2 de Romanos. No capítulo 1, Paulo vai dizer que todos os gentios pecaram. A partir do versículo 17, que diz assim, a partir do versículo 18, capítulo 1 do livro da carta de Paulo à igreja de Roma. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Visto o que Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis, e seu coração insensato se obscureceu. O que o apóstolo Paulo está dizendo sobre o pecado dos gentios? Gentios são aqueles que não são hebreus ou judeus, que não conhecem a lei de Moisés nem andam conforme ela. E a lei nós bem sabemos, nós já dissemos isso em outras lives, em outros estudos desta revista, que a lei de Deus é o caráter de Deus. Então os homens gentios não conhecem a lei de Deus, mas conhecem a criação de Deus. E tem a Emagodei, que permite o homem entender o que é certo e o que é errado. E eles permaneceram no que é errado. Tanto que Deus os entregou às suas próprias paixões, a fazerem tudo o que é mal e errado. O problema todo é que no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer também, os judeus conhecendo a lei, eles não cumpriram a lei, logo deram um novo significado à lei e fizeram as suas próprias leis, abandonando a Deus. Ou seja, tanto os gentios como os judeus, eles são culpados. No capítulo 4 fala-se da justificação pela fé, que Abraão não foi justificado pela lei, mas foi justificado pela fé em Deus, pois ele não conheceu a lei. A lei é 400 anos depois de Abraão. Seguindo para o capítulo 5, que é o que nos interessa aqui, para um novo recomeço, que diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, capítulo 5 da carta de Paulo à igreja de Roma, Romanos, do capítulo 5, a partir do versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança é experiência, a experiência é esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que o Senhor quer dizer aqui? 3 coisas nós temos que ter em mente. A primeira, nós fomos justificados por Deus, através de Jesus Cristo. Isto quer dizer, nós não somos inocentes, nós somos culpados, nós devemos ir para o inferno, mas Deus nos considera justificados pela morte e ressurreição de Cristo. Pois nós nascemos de novo, nós temos
a consciência que erramos contra Deus, nós confessamos os nossos pecados e damos um novo curso. Através de Jesus Cristo, nós direcionamos de forma contrária a nossa vida. Se o mundo nos leva a fazer o que é errado, a sermos injustos, nós esperamos em Deus agora, por causa do Espírito Santo em nós, ou seja, não é uma fé que nós podemos agradar a Deus fazendo obras. Nós somos salvos para fazer boas obras. Não fazemos boas obras para sermos salvos. Ou seja, é por meio de fé a justificação. A segunda questão é, nós temos acesso direto a Deus, ao Santo dos Santos. Aquilo que só o sacerdote no Antigo Testamento tinha acesso, nós agora, através de Jesus Cristo, tendo paz com Deus, sendo justificados por Jesus, nós temos acesso direto a Deus. Há muitas pessoas e cristãos que vão discordar, que nós não temos acesso direto a Deus. Nós precisamos que o pastor interceda por nós. Mas isto não é verdade. O pastor está ali com seus dons, o Espírito Santo os deu para conduzir a igreja, exortar a igreja e com uma visão mais ampla poder ter estratégias para a expansão do reino de Deus. Ele direciona as ovelhas, mas ele não intercede. Nós temos acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. E a terceira, nós temos alegria. Se nós temos paz, nós temos alegria. Inclusive nas tribulações. Não é porque eu tenho acesso a Deus, que eu fui justificado e tenho alegria, que eu não posso passar por alguma tribulação, seja ela financeira, por perda do meu emprego, ou da minha estabilidade, da minha saúde, ou por algum acontecimento com um ente querido. Coisas ruins podem acontecer, mas isto pode ser permissão de Deus para que eu me aproxime mais dele. Eu não posso perder a alegria, a paz que Deus me deu, pois eu tenho a esperança, e a esperança não é neste mundo, é no mundo vindouro. E se eu tenho essa esperança, eu vivo um dia de cada vez aqui, para fazer a vontade de Deus. Mas eu não espero só nessa vida, como o apóstolo Paulo diz. Se esperamos só nessa vida, somos mais do que miseráveis. Então eu espero na outra vida, eu espero na ressurreição de Cristo, eu espero estar no céu com nosso Senhor Jesus Cristo e com o seu Pai que me enviou aqui. E desejo que o Espírito Santo me guie para isso. Finalizando na página 174, considerações finais. Com Cristo é possível recomeçar. Deus é Deus de recomeços, especialmente nas relações familiares. Uma atitude positiva de fé em Jesus Cristo, com base em suas promessas, poderá gerar bons resultados na vida individual e com reflexos positivos para a vida e a sociedade. Ou seja, nossos pecados Deus jogou no mar do esquecimento. Deus não exige perfeição, Ele exige relacionamento. Ele exige lealdade e fidelidade. Que possamos entender o nosso recomeço, que possamos realmente ter nascido novamente, como nós professamos a nossa fé no dia de nosso batismo, e que possamos ter uma constância e estar com os olhos e ouvidos abertos para escutar a voz de Deus e os planos que Ele tem em nossas vidas, pois os planos de Deus são maiores do que o nosso. Amém.